Eclesiastes, capítulo de número 4 e o versículo de número 14. Eclesiastes, capítulo de número 4 e o versículo de número 14. Diz a Bíblia: da prisão ele vem para ser rei, mesmo que tenha nascido pobre em seu próprio reino. No capítulo 10 desse mesmo livro, e no versículo 7, está escrito assim: vi servos montados a cavalo, enquanto príncipes andando a pé com os servos. Amém. Podeis todos tomar os seus lugares. Amados, nós louvamos a Deus pela vida dessas duas irmãs que se apresentaram aqui, o seu louvor na igreja, o seu CD, que o Senhor concedeu que elas pudessem gravar, né? As irmãs gêmeas, Elaine e Eliane, se não falha a memória, é isso. Nós parabenizamos pelo trabalho dela, do esposo de uma delas, o irmão Jairo, que compôs todos esses hinos. E o meu desejo é que Deus continue abençoando vocês grandemente, a igreja ali que está com o pastor Zelito em Castelo Branco, e tem alguns cantores lá que têm honrado o nome do Senhor e têm apresentado o nome da nossa igreja, e por isso nós nos alegramos juntamente com vocês. Pena que tínhamos que encaixar vocês nesse culto, porque na verdade estava um trabalho próprio para vocês fazerem isso, mas realmente a nossa agenda não dava jeito, e nós tínhamos que aproveitar esse momento. Mas eu tenho certeza que as irmãs foram abençoadas, a igreja se alegrou, e os irmãos hão de honrar as irmãs como estão honrando neste momento. E a honra vem maior depois que vocês começam a comprar o CD, né, irmãos? Que só ver não vale, né? A honra completa quando os irmãos desejarem estar comprando os CDs das irmãs para honrar o ministério delas, que é assim que nós honramos. Estamos honrando alguém que é da nossa casa, né? Essas meninas que estão aí no nosso campo, que cantam, os meninos também, são gente nossa, né? Então, eles estão começando há pouco tempo, parece que é o terceiro de vocês, é isso? Segundo de vocês. Então, trabalho novo, não custa nada os irmãos abençoar aqueles que trabalham em prol do reino de Deus. Meus queridos irmãos, nós vamos trazer uma palavra bem curtinha, porque temos o batismo a realizar. Será algo bem sucinto que queremos passar para os amados irmãos nesta noite. Na verdade, nós tínhamos feito uma escala de culto aqui, de pregação, que temos aqui na igreja sede, mas como elas tinham me pedido que eu falasse alguma coisa no dia do lançamento dos CDs dela, então nós queremos falar alguma coisa para ajudá-las e também naquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração de falar. Não há grande pregação, porque eu preciso remir o tempo, mas é uma participação, algo de Deus, nesse culto de lançamento e também com o batismo que ora estará acontecendo. Nós temos dois textos muito importantes da palavra do Senhor, do sábio Salomão, cujo sobre os dois textos nós colocamos aqui um tema: eu herdarei o quê? Nós estamos aqui diante de duas irmãs que estão com desejo de alcançar conhecimento através do seu louvor, através do seu projeto, através do seu trabalho. E assim a todos nós, né? Até hoje tínhamos uma lição abençoada da escola bíblica dominical que falava sobre a cobiça. O desejo natural de ter, de querer e de possuir é totalmente natural. Mas quando nós começamos a desejar o que é do outro, aí começa a ser desnatural, né? Deus sai desse negócio. Então, querer ser um cantor, querer ser um pastor, querer ser um pregador, querer ter um carro, querer ter um bom emprego, querer ter o seu próprio recurso, é algo celestial, porque somos pessoas com uma personalidade dada por Deus, que busca, que conquista, que luta e que tem sonho. Só não podemos querer ter aquilo que Deus não nos deu. Mas se Deus nos deu talento, Deus nos deu capacidade, que tudo isso seja para a glória e honra do nome do Senhor o Todo-Poderoso. Então queremos ser, e nesse texto que nós lemos, nós colocamos aqui pessoas que têm um desejo de reinar, o desejo de possuir, o desejo de ser. Mas eu herdarei o quê? O que é que Deus tem para a minha vida? O que é que eu vou possuir segundo a direção de Deus? O versículo, capítulo 4, versículo 14, diz assim: da prisão ele vem para ser rei, mesmo que tenha nascido sobre o seu próprio
pobre em seu próprio reino. Ou seja, há pessoas que nascem lá embaixo, mas é Deus que o coloca em cima. Aonde nascemos, o que somos, não é o resultado que há de ser a predestinação da nossa vida, porque a predestinação da nossa vida não depende de quem nos gerou, onde nascemos, de onde é que viemos. Mas se a mão de Deus está ou não está na nossa vida, é que dá o resultado de Deus para cada um de nós que aqui estamos nesta noite. Então eu creio, meu irmão, e mesmo que a multidão de gente diga, ele não tem pai, não tem mãe, nem tem padrinho, ele veio do fim do mundo, não tem quem estende a mão para ele. O que importa é que se Deus olhou para você, gostou de você, escolheu, então eu posso profetizar que algo vai acontecer sobre a tua vida, porque é Deus que determina o teu sucesso, é Deus que determina o teu ministério, e é isso que você tem que acreditar, para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Você pode dar glória a esse Deus que determina a tua vida? Aleluia! Louvado seja o santo nome de Jesus. No capítulo 10 e no versículo 7 está escrito assim: eu vi servo montado a cavalo, enquanto que príncipe andava a pé como servo. Porque não é o estado presente da tua vida, mas é a história que Deus já escreveu para a tua vida. Por isso o sábio diz: eu vi reis, eu vi príncipes que nasceram em reinados, em trono, mas que estão andando a pé, enquanto que servos que nasceram em estado de servidão tiveram o privilégio de montar a cavalo, porque o futuro desta igreja, o futuro do teu ministério, o futuro dessas cantoras, quem determina é Deus, o Todo-Poderoso. E se Ele escreveu, não tem borracha do adversário que possa apagar aquilo que Deus já escreveu para a tua vida. Receba esta palavra de Deus sobre a tua vida, meu irmão, e adora o nome do Senhor que está contigo nesta noite. Há muita gente que se estressa com o que o homem diz e dá lugar para o que as pessoas falam. Irmão, as pessoas falam, deixa eu falar, não tem diferença alguma, porque as pessoas falam mesmo. E deve as meninas aqui, os obreiros que aqui estão, aqueles que têm sonhos, saber que geralmente as pessoas vão falar da vida daquele que vai, que se decide, que se coloca em fazer algo, em colocar-se em nisso. Se o irmão Hélio decidiu candidatar a vereador ou a vereador, logo que as pessoas dessa cidade vão falar mais dele do que de mim, porque ele se propôs em fazer algo diferente, em ser vereador dessa cidade. Então se prepare para as tijoladas, não é assim? Eu me propus ser pastor deste rebanho, logo eu estou diante de algo, eu estou diante de pessoas que me têm o meu cargo, a minha função, a minha posição ministerial, como objeto das pedradas dele, por questão da cobiça, da inveja, da vaidade, que objetam aquilo que Deus me deu. Mas quem me deu foi Deus, o Deus que me deu também tem para dar para a tua vida. Peça para Ele, não inveja aquilo que o Senhor colocou na minha vida. Então, meu irmão, ao invés de você colocar a minha vida como objeto, coloca a tua vida também na mão de Deus, que Deus tem para dar para todo mundo. Ele é um Pai bondoso, e se você for sincero de coração, Ele te ama, e Ele vai te ajudar também. Mas o que eu quero dizer, meus queridos obreiros, Igreja de Jesus, e as gêmeas aqui do Senhor, o seguinte, que então quando você se projeta em fazer algo para Deus, fique certo, quem é você? De onde você veio? Quem é que vai te ajudar? Quem vai te patrocinar? Como é que você pensa em fazer isso? Vai ter gente, mas vocês não. Vocês não. Por quê? Porque vocês se projetaram em fazer, tiveram coragem daqui esse tempo todo aqui cantando, e quando alguns se agraciaram, alguns que acharam interessante, puxa, que de coragem, né? Vim aqui para a sede, esse montão de gente, que de coragem. Tem aqueles que admiraram, mas tem aqueles que assim, né? Fosse Júlio César e Marlene, essas coitadinhas que aqui, ó, por que o pastor faz isso? Porque o pastor é sério, o pastor não tem visão de Deus, não. Porque vocês se projetaram a fazer, tem quem honra e tem quem atira a pedra. Se você decidir ficar
dizer uma verdade para vocês: não olhem para aqueles que não acreditam no teu chamado, no teu ministério, nos teus sonhos, porque é natural que eles lhe atinjam, que eles lhe critiquem e que eles até desejem a tua falência e a tua queda. Só que tem uma coisa: não estamos fazendo para o homem, para o diabo, nem para o mundo, estamos fazendo para Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida, autor e consumador da nossa vida. Então tem uma coisa: diga o que quiserem dizer, não importa o que Jesus pensa de mim, o que Ele fala de mim, o que Ele construiu para a minha vida, o que Ele pensa da minha vida, é o que é interessante para mim nesta noite. Quem tem glória, deu glória para Jesus. Quem tem aleluia, deu aleluia para Jesus. Se alegra-se, meu amigo, se alegra, meu irmão, porque Jesus está pensando algo bom da tua vida nesta noite. Meu querido, minha querida, meus amados irmãos, se eu fosse olhar, pastores, o tanto de tijolada que eu já levei na crina, aqui eu não estava. E até hoje, meu pastor, estão falando assim do senhor. Beleza, fazer o que, né? Fala mesmo, eu sou pastor. Se fosse outro, estaria falando do outro, quem sabe eu estava ajudando a falar ainda. Mas Deus me fez um chamado, e eu aceitei o chamado de Deus. Então logo falarão de mim. Só que tem uma coisa: eu estou seguro no que falam de mim, mas estou seguro no chamado que Deus me fez, e estou em plena consciência que estou no centro da vontade do Senhor. Se estou no centro da vontade do Senhor, eu vou caminhando, eu vou adorando, eu vou servindo, eu vou glorificando, eu vou trabalhando, eu vou fazendo acontecer, eu vou construindo a minha história, porque fiel é Deus para me dar a vitória e para me abençoar na minha doce caminhada aqui nesta terra. Então, meu irmão, você tem um sonho, você tem um projeto, adora a Deus, porque Ele vai cumprir o teu sonho na tua vida, viu? Eu profetizo vitória sobre a tua vida, em o nome de Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Não se determina quem te chamou, de onde você veio, o que você é. Determine a vontade de Deus para a tua vida. A gente grande, que agora está se arrastando pela terra, e a gente que nada era, que Deus escolheu para ser grande no seu reino. E não porque você se engrandeça, mas para que o nome dele seja grande na tua vida, meu irmão. Ah, meu querido, se Deus me tivesse tirado do palácio e me colocado aqui, que honra teria? Eu já era filho de gente grande, eu já tinha nascido num grande palácio, pouca honra teria, porque tudo que eu tinha já veio do braço dos meus pais. Mas quando Deus tira alguém do anonimato, alguém que não tem pai, nem padrinho, nem fiador, e Ele coloca diante do seu povo, as pessoas olham quando vem a nossa vitória. No começo alguns criticam, mas depois da vitória alcançada, eles olham para você e vai dizer assim: só Deus é o Senhor, e só o Senhor é Deus. Mão de Deus e não do homem. Somente Deus podia fazer isso. Então adora a Deus, crente. Adora a Deus, igreja. Louva a Deus, cantora. Exalta ao Senhor, obreiros, porque olharão para nós e glorificarão o nome do Senhor, porque certamente foi Deus que fez isso no meio do seu povo. Ele é digno de ser glorificado, Ele é digno de ser adorado. Irmão, na Bíblia há muitos personagens que nasceu para governar e no entanto não deu em nada. E também há personagens que não era para ser nada e Deus pegou e fez assim com ele, colocou lá em cima. Por exemplo, vou colocar só dois personagens aqui que eu não tenho tempo para citar muita coisa. Mas, por exemplo, hoje nós falamos na escola dominical também sobre isso, sobre Absalão, um dos filhos de Davi. Pela ordem de sucessão, conforme o costume de reinar, quem deveria assumir o trono de Davi seria Amon, porque ele era o primeiro. Mas ele não teve condição disso. Os irmãos conhecem a história de Amon. Segundo seria Quileabe, filho de Abigail. Mas ele não podia, porque Abigail não era de linhagem real. Ela era uma viúva que Davi pegou para a esposa dela. Então Quileabe também não podia ser rei na sucessão do trono. Logo sobrava Absalão, porque Absalão era o terceiro na ordem de sucessão. Ele era neto do rei de Telmai, rei de Gersur, rei da Síria, e era filho do rei Davi. Logo, pela questão normativa,
Absalão deveria sentar no trono de Davi. A Bíblia diz, em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 4, que conhecendo, pois, Joabe, que o coração do rei se inclinava para Absalão, além dele ser neto e filho de rei, pelos dois lados, por lado de mãe e por lado de pai, veja a herança que ele tinha, ainda o coração do pai se inclinava para Absalão, era o desejo do pai, se inclinava para Absalão. E no texto do capítulo 19 de 2 Reis, versículo 10, melhor dizendo, capítulo 14, versículo 25, a Bíblia diz que não havia em todo Israel homem tão belo e aprazível, desde o pé até a cabeça, como Absalão. Não havia em Israel homem tão belo e tão receptível, desde o dedão do pé até o último do cabelo, como Absalão. Ele era o cara, neto de rei, filho de rei, tanto de pai como de mãe, queridinho do papai, bonitão, polido na fala, e ainda diz a Bíblia assim, que todo Israel migrava para ele, todo Israel desejava por ele, todo Israel queria por ele. Quem podia dizer, esse aí não vai ser o rei não, é esse aí o escolhido, é esse aí que vai sentar na cadeira, não tem outro. Eu já fiz todas as continhas, não tem como, tem que ser ele que vai sentar nessa cadeira. Mas a Bíblia diz que alguns nascem no palácio, mas é visto como servo pela terra. Príncipes andando de pé e servos andando montado a cavalo. Este homem aprazível, no capítulo 19, versículo número 10, a Bíblia diz assim: Absalão, a quem nós já ungimos rei, ponto e vírgula, morreu. Vou dizer de novo: Absalão, aquele nós já ungimos, é ele, ponto e vírgula, morreu. Porque não é o homem que decide, mas é Deus o Todo-Poderoso. A tua vida ainda não está decidida, diz o Senhor. Pode todos dizerem desta maneira, mas a última palavra ainda vem do trono de Deus para a tua vida. Quem pode glorificar o nome do Senhor com esta palavra? É Deus que decide a tua vida. É Deus que escolhe a tua vida. Ele que determina o sucesso do teu ministério. Meu querido irmão, amada igreja de Jesus, eu quero fazer uma pausa, estou terminando. É Deus que determina a minha vida. É Deus que determina a tua vida. É Deus que determina o teu sucesso. É Deus que abate, é Deus que glorifica. Portanto, se tu tens promessa de Deus e tudo está dizendo não, no mundo pode ser assim, é o partido que está mandando, é a bola da vez, mas na casa do Senhor é aquele a quem Deus agrada, é aquele a quem Deus olha, é aquele a quem Deus chama, vem para cá. Então adore a Deus, porque você é escolhido do Senhor, é Deus que te achou, é Deus que agradou a ti, e no tempo do Senhor, o que Ele prometeu vai cumprir na tua vida. O Senhor está aqui nesta noite. Ele fala com a tua vida, meu querido irmão. Segundo, para concluir esta fala, Gênesis capítulo 39, versículo de número 20. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere. Assim esteve ali na casa do cárcere por muitos anos, por conta do destino. Por que José foi para a casa do cárcere? Foi para a prisão, para a cadeia? Por causa de uma acusação que ele não devia. Todo mundo que tem uma chamada de Deus, os obreiros que estão aqui no púlpito sabem disso, que lá no passado, quando você estava começando, não faltou quem ia lá no pastor presidente e falava: você está sabendo? Aquele lá, pastor, acusações infundáveis. Não tem nenhum aqui nesse púlpito que no começo não levou isso na cara, que tem chamado. Porque sempre tem um que vê que o pastor está se agradando de você e fala: eu tenho que puxar o tapetinho, não é possível, eu tenho que puxar o tapetinho.
E isso aconteceu com todos que foram chamados pelo Senhor. Então eu penso que essas meninas não foram diferentes. Até chegar esse segundo CD, logo teve quem disse: não vamos dar oportunidade da igreja para ela não, não vamos falar o nome delas não, vamos segurar, elas não é muito crente, elas não vão ter feito, elas têm passado para trás. Logo elas que têm passado e coisa desse tipo, certamente falaram dessas meninas. E de vocês também, de nós também falaram isso. Porque é assim que acontece. As pessoas tentam nos segurar com calúnios e infame para que as promessas de Deus não cumpram. E nos coloca sobre um cárcere, sobre algemas, sobre mordaças. Só que tem uma coisa. Um dia um pregador falou isso. Acho que foi, eu não me lembro qual foi o pregador, foi o Zé Gomes. Daqui foi aqui, não, se eu vi ele falando isso. Acho que foi o Zé Gomes mesmo. Que a gente é como uma mola, né? O camarada põe o pé e fica ali, eu quero ver isso aqui do pé. Mas a mola, ela está forçando, ela tem uma força motriz para cima. E o camarada tem nervos, mas os nervos é de carne, ele é homem. Na hora cansa, ele não aguenta segurar aquela mola pela vida inteira. E quando ele não aguentar mais, ele vai ter que tirar o pé de cima da mola. Quando ele tirar o pé de cima da mola, então a mola, ela se projeta para muito alto e vai para longe, porque foi escolhido por Deus para aquilo ali. E eu vejo isso, tentar fazer isso com José, colocou sobre mordaça. Mas chega a hora que Deus acha José lá no cárcere. E a Bíblia diz, em vários textos, que enquanto o homem fazia isso, enquanto a mulher de Potifar fazia isso, enquanto os irmãos de José faziam isso, a Bíblia diz assim, pelo menos 4 vezes no texto: e o Senhor estava com José. Tem gente que conta só com a força do braço. Enquanto você luta com 2 braços, tem uma multidão de gente lutando contra você para que você não chegue lá. Então não conte só com a força do teu braço. Conte com o Senhor que pode vencer os teus inimigos e te projetar a grande vitória. E quando as pessoas lutavam para destruir a vida de José, a Bíblia diz assim: o Senhor estava com José. O Senhor estava com José. O Senhor estava com José. O Senhor está com esta igreja. O Senhor está com a tua vida. Pode levantar, pode vir de trás, de frente, do oeste, do poente, do norte ou do sul. O Senhor está conosco. Ele é a nossa bandeira, Ele é o nosso escudo forte, Ele é o nosso remidor, o nosso galardoador. É da mão dele que certamente virá a nossa vitória. Quem pode adorar o nome do Senhor nesta noite? Então, meu querido, eu convido esta amada igreja a colocar-se de pé. Eu não posso pregar mais do que isso, que meu tempo finalizou. Eu quero nesta oração convidar as amadas irmãs, cantora, para vir aqui à frente. Nós vamos orar por elas agora, abençoar as suas vidas, os seus lançamentos. E junto a elas, se tem um irmão aqui que, ouvindo esta palavra, também tem sonhos, sente ele ofuscado pelo homem que tenta te manter debaixo de mordaça, mas Deus está falando contigo que vai acontecer. Depende exclusivamente de Deus. Vem à frente também, que é juntamente com ela. Deus é o teu braço forte. Eu quero te ajudar com a minha oração, te abençoando nesta noite. Já tem aqui mais um irmão ao lado das cantoras. Se tem mais algum irmão que entende a fala de Deus com o teu coração, com a tua alma, os teus sonhos não podem ser ofuscados. É de Deus que determina o teu sucesso, não é o homem. Não é as circunstâncias, mas é a vontade de Deus que vai determinar aquilo que Deus já projetou para a tua vida, meu irmão. Vem aqui adorar a Deus, eu estou te esperando. Eu vou orar por tua vida. Tem uma alma para Jesus aqui nesta noite. Alguém que está afastado da igreja, quem sabe já nem tem mais esperança, já nem tem mais sonhos, é um servo sobre a terra. Deus está falando na tua vida nesta noite. Ele está falando com o teu coração. Eu te convido a vir. Eu te convido a vir em nome de Jesus. Deus tem um projeto na tua vida. Eu tenho aqui também um pedido de oração pela vida do pastor Darcy, que completa 29 anos que ele está aqui nesta cidade como um canal de bênção. Foi pastor por mais de 20 aqui como pastor efetivo nesta igreja, e agora completa-se 29 anos que ele está conosco aqui em Nova Esperança. Nós queremos orar também pelos 29 anos do pastor Darcy. Tem almas para Jesus nesta noite? Onde é
eu tenho certeza que Deus é contigo, e é Ele que te dá vitória, é Ele que te abençoa. Essa noite foi exclusiva para a tua vida. Eu quero pedir ao pastor José Alves, pastor Joselito, descer ali com as cantoras, e em meu nome põe as mãos sobre elas ali, para nós orarmos. Irmão, pegue, irmão Jair Justino, o CD delas aí para mim, por favor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Nós já estamos orando. Mantenha este aquecimento. Mantenha efetivamente esta unção na tua vida. Deus vai te abençoar. Eu estarei apresentando esse CD ao Senhor. A igreja estende as mãos para cá. Abençoe estas vidas. Abençoe as cantoras. Abençoe o CD das cantoras. Abençoe o pastor. Nosso pastor patriarca que completa 29 anos na presença de Deus. Oramos todos nessa hora. Querido Deus e eterno Pai, eu creio que é o Senhor que abençoa. Abençoe e não acrescenta dores. Se o Senhor abrir a porta, homem não pode fechar. Se o Senhor decide abençoar, o diabo não pode tocar. Oh, leca, subefaz, lelecai, vianda, oh, aleluia. Oh, aleluia. Tua presença está conosco aqui nesta noite. Vai abençoando o Senhor. Vai abençoando o Senhor. Vai resgatando o sonho, Senhor. Abre o olho para que veja. Abre o entendimento para que creia. Oh, o Senhor está construindo uma história nova. Um tempo novo. Um tempo de renovo e de conquista. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba agora em nome de Jesus. Eu abençoe as filhas, Senhor. Use ela no seu ministério. Capacita ela, Senhor. Dê unção à tua serva, para que não seja apenas um cântico, para que não seja apenas um louvor, mas enche elas da tua graça. Dê um ministério a elas, a sua família. Sobre este CD, ó Pai, está a minha bênção, a bênção do Senhor, para que elas conquistem alma através deste projeto maravilhoso. Abençoe o pastor Narciso, Jesus. Guarda o patriarca da igreja. Use ele nos anos que ele tem. O abençoe dignamente nesse ministério, porque assim te peço e assim te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém e amém, Senhor. Os irmãos podem voltar para o seu lugar. Deus abençoe vocês, Benfica, o seu CD, o seu ministério. Seja fiel a esta igreja, seja fiel ao pastor local, a esta congregação. Deus vai abençoar vocês e vai usar muito. Vocês podem voltar para os seus lugares. Deus abençoe. Eu tenho abençoado os cantores, os nossos pregadores, porque o prazer do pastor é ver a igreja de Jesus podendo servir. Nosso ministério é de serviço. Nós não podemos servir, então nós perdemos a essência do nosso ministério. Então, quanto mais servos tivermos para enviar, para pregar, para cantar, para servir a Deus, então mais alegria há para o ministério do Senhor aqui em Nova Esperança. A única coisa que eu tenho dito para ele, já falei isso com o Jaime, reconsidere quando for um ministério que prega doutrina diferente da nossa, que cria problema com a nossa igreja. Respeite a igreja local que lá está. Tudo demais, irmãos, não tem porteiros, irmãos, pode servir a Deus, pode caminhar, só observe esses detalhes. Se vê que é uma igreja que a doutrina dele interfere com a nossa, não concorda com a nossa, não vamos abençoar quem briga com o nosso povo, quem se divide com o nosso povo, porque nisso o nome do Senhor é glorificado. No demais, vocês têm liberdade para trabalhar e servir a Jesus, e vocês têm a minha bênção para o trabalho ministerial que Deus tem dado às suas vidas. Meus irmãos, antes de voltar a palavra ao pastor que vai fazer o trabalho aqui do batismo, organizar, só avisar que a irmã Vilma, ela está avisando que ensaio do raio de luz, e na segunda-feira às 19h30, sábado, culto com as crianças, né? Culto com as crianças, então é necessário que o conjunto raio de luz se prepare, ensaie para o culto mensal com as crianças que acontecerá sábado. Haverá oração, ensaio com círculo de oração na quarta-feira, a
a partir das 19h30. E a irmã Elaine está avisando que haverá ensaio para os adolescentes na próxima segunda-feira, às 20 horas. Culto da Vitória, quinta-feira, um grande culto que com o pastor Jeová e toda a igreja está convidada. Terça-feira, estamos ensinando a igreja sobre bênção financeira. Os irmãos venham para a igreja aprender a palavra do Senhor. Quinta, quarta-feira, segunda e quarta, tudo bem, está explicadinho. Segunda e quarta, ensaio e oração com as irmãs, porque está chegando a festividade das irmãs aqui da Igreja 7. Então, terça-feira vem para o estudo bíblico, venha para os trabalhos, venha adorar ao Senhor. E aos obreiros, nós tínhamos uma campanha de oração e jejum ali na igreja de Uniflor. Não foi possível a semana passada por causa de falecimento do tio da minha esposa. Eu tive que ir até Querência do Norte. Mas quinta-feira próxima, então, estaremos em Uniflor com os nossos obreiros, fazendo o trabalho de oração, jejum e também libertação ali na congregação em Uniflor. Os obreiros que estão nas congregações já sabem dos seus compromissos. Eu aguardo vocês ali. Assim eu devolvo a palavra ao nosso amado irmão. Muito bem, meus irmãos, nós vamos para o ato do nosso batismo e eu quero convidar aqui a mocidade de Paranacite para louvar ao Senhor, enquanto nossos candidatos podem sair aqui pela porta lateral, não é? Para estar se preparando para logo mais já estar aqui de novo para o ato do batismo nesta noite, para a glória do nome do Senhor. Então todos os candidatos já podem se retirar aqui pelas portas laterais ou pela da frente, e aqui ao lado vocês vão estar se preparando. Os irmãos já estão aguardando vocês ali, e enquanto eles se preparam, a mocidade de Paranacite estará louvando o nome do Senhor nesta noite. Glória ao Senhor Deus. Aleluias. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e toques meu bem. Aleluias. Glória a Deus.
irmãos acreditam que a Ele a glória? Diga glória a Jesus. Aleluia. Meus irmãos, acredito que já estarão entrando nossos candidatos. Meus irmãos, nesta noite tão oportuna e maravilhosa da parte do Senhor, estarão descendo as águas batismais. E eu quero convidar aqui nosso João Batista, que será nosso pastor presidente, pastor Joel Vieira dos Santos, estará efetuando o batismo nesta noite para a glória do Senhor. Irmãos, de Nova Esperança, Cledilson Gomes de Oliveira, M. Helena dos Santos, Jonatas de Assis Silva, João Vitor da Silva Santos, Larissa Akemi Sakurai, Maria Luísa Muniz Vieira, Marcos Antônio Oliveira da Silva, Maicon Vinícius de Oliveira, da cidade de Paranacite, Adali Isabelle da Silva Souza, Abel da Silva Souza Júnior, Carlos Renan Barroso da Silva, Giovana Tacitano Sala, Gabriela Cristina Matos Santos, Raíza Isadora Santos Lima, Sara Gabriele Santos Lima, da cidade de Cruzeiro do Sul, José Lucas Amorim Santos, Rosenilda Cipriano, dando-nos um total de 17 candidatos, 8 aqui da igreja 7 da congregação de Paranacite e 2 da congregação de Cruzeiro do Sul. Eu quero convidar a igreja a estar em pé. Para esses candidatos que diante do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo está para descer as águas nesta noite. E eu quero pedir à igreja nesta noite, se a igreja aprova esses irmãos serem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dê um sinal com a sua mão e diga um amém bem forte. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Para cá, igreja, vamos orar nesta noite. Querido Deus e amado Pai que estás no céu, nós estamos na tua presença, Senhor, neste momento, neste ato tão glorioso, Senhor, aonde os teus servos e as tuas servas que estão aqui, Senhor, diante do altar de Deus, dos quais serão descidas as águas para ser batizados, Senhor, em nome do Pai, em o nome do Filho e do Espírito Santo. Ó Deus, pedimos a tua bênção para esta hora, Senhor, que na medida que cada um for batizado segundo as suas confissões,
que o teu nome venha a ser glorificado, Senhor, e que cada um deles venham ser abençoados pelo poder da tua palavra. Deus venha abençoar o nosso pastor, que efetuará, Senhor, este batismo para a glória do Senhor. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. A igreja pode tomar assento. Amado, só um minutinho, como me pediram que eu fizesse batismo, eu estou ficando aqui meio, um pouco aqui, um pouco lá, que na verdade meu lugar era aqui. Você perdoe. Só para dizer assim aos visitantes que estão aqui nesta noite, que não são da igreja, o que nós estamos fazendo é o que ensinou Jesus Cristo: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então nós pregamos o batismo do arrependimento para aqueles que creem, para aqueles que se arrependem e decidem pelo Senhor. Então essas vidas que aqui estão são os nossos filhos, que tendo tomado essa decisão de servir a Deus, agora nada mais o impede que desçam as águas do batismo. Os irmãos, prestem atenção, estejam na presença de Deus e todos juntos vamos participar com alegria desse momento excepcional para a igreja de Jesus. São dois momentos sublimes para a igreja: batismo e santa ceia. Não tem nada igual na igreja isso. Então eu acredito que a igreja deve participar com alegria e adorando a Deus nesse momento tão importante. Muito bem, amada igreja. Então nós vamos convidar, vamos pela ordem da fila, que eu cheguei a organizar ele sentado para não ficar muito tempo em pé. Vai vindo de um em um, né, pela fila, nós vamos descendo e o restante, os obreiros, os irmãos já sabem como fazer. Então vamos convidar aqui o filho do irmão Antônio, aí depois vocês seguem a fila. Creio em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida.
Está disposto a dar a sua vida, a viver para Ele durante toda a sua existência? Está disposto a obedecer às doutrinas da igreja e da palavra de Deus? Então, conforme a sua vontade, o seu testemunho e o ide de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salvador da sua vida? Sim. Está disposto a viver para Ele durante sua existência? Sim. Está disposto a obedecer a palavra de Deus e as doutrinas da igreja? Sim. Conforme a sua vontade, o seu testemunho, o ide de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como único e suficiente Salvador da sua vida, está disposto a viver para Ele durante a sua existência, está disposto a obedecer a doutrina da igreja e da palavra de Deus, então conforme a tua vontade, o seu testemunho e o ide de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salvador da sua vida? Está disposto a viver para Ele durante a sua existência? Está disposto a obedecer às doutrinas da igreja e da palavra de Deus? Então, conformidade com a tua vontade, o seu testemunho e o ide de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salvador da sua vida? Sim. Está disposto a viver para Ele durante toda a sua existência? Sim. Está disposto a obedecer a doutrina da igreja e da palavra de Deus? Sim. Então, de conformidade à tua vontade, o teu testemunho, o ide de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salvador da sua vida, está disposto a dar a sua vida, a sua existência a Ele, está disposto a obedecer as palavras, a doutrina da igreja e da palavra de Deus, então de conformidade com a sua vontade, o seu testemunho e o ide de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está disposta a obedecer a palavra de Deus e a doutrina da igreja? Então, conforme a tua vontade, o seu testemunho e o vídeo de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
disposto a obedecer a doutrina da palavra de Deus e da igreja? Sim. Então, de conformidade à tua vontade, de conformidade ao seu testemunho, e o ide de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salvador da sua vida? Sim. Está disposto a viver para Ele durante toda a sua existência? Sim. Está disposto a obedecer a doutrina da igreja e da palavra de Deus? Sim. Então, de conformidade à tua vontade, o seu testemunho e o ide de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salvador da sua vida? Sim. Está disposta a viver para Ele durante toda a sua existência? Sim. Está disposta a obedecer a doutrina da igreja e da palavra de Deus? Sim. Então, de conformidade à tua vontade, o seu testemunho e o ide de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salvador da sua vida? Está disposto a viver para Ele durante toda a sua existência? Está disposto a obedecer a doutrina da igreja e da palavra de Deus? Então, de conformidade à tua vontade, o seu testemunho e o ide de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim. Está disposta a viver para Ele durante toda a sua existência? Sim. Está disposta a obedecer às doutrinas da igreja e da palavra de Deus? Sim. Então, de conformidade com a tua vontade, o seu testemunho e o ide de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salvador da sua vida? Sim. Está disposta a viver para Ele durante toda a sua existência? Sim. Está disposta a obedecer a doutrina da igreja e da palavra de Deus? Sim. Então, de conformidade com a tua vontade, o seu testemunho, o ide de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salvador da sua vida? Sim. Está disposta a viver para Ele durante toda a sua existência? Sim.
Está disposto a obedecer a doutrina da igreja e da palavra de Deus? Sim. Então, de conformidade com a tua vontade, o seu testemunho e o ID de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salvador da sua vida? Sim. Está disposta a viver para Ele durante toda a sua existência? Sim. Está disposta a obedecer a doutrina da igreja e da palavra de Deus? Sim. Então, de conformidade com o seu testemunho, a sua vontade e o ID de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é motivo de grande alegria e de júbilo para esta igreja. Ao término desse culto, quero lembrar os irmãos também que no final de semana também tem ali no próximo domingo à tarde, né? Ali na Vila Silveira, um grande trabalho para as crianças. A tia Virgínia estará lá pregando para as nossas crianças. Então todos os nossos filhos estão convidados. Quero dizer assim aos irmãos também que eu não apresentei depois do culto a minha mãe que está aqui. Sentada aqui à frente, levando assim a mão, mãe, está ali. Então a minha mãe, ela está aqui, que amanhã eu vou estar levando ela em Maringá, fazendo um exame no coração dela, que ela está prestes a fazer uma cirurgia. Eu quero que os irmãos orem por ela também, para que tudo dê certo, que a gente possa voltar com a vitória de Deus nas mãos. A igreja de Jesus de pé, nesse momento nós vamos orar, abençoar os irmãos, encerrar o culto, em o nome de Jesus. Eu pergunto a este plenário, se tem alguém aqui que está afastado da igreja, ou que não é crente, que presenciando esse batismo, esse culto, decide a sua vida por Jesus. Ainda é momento oportuno para que você aceite a fé, seja um crente conosco e venha glorificar o nome do Senhor. E quem sabe em agosto, quando tiver outro batismo, você pode até estar descendo essas águas, como fizeram esses 17 irmãos. Se tiver uma alma para Jesus assim, levante a mão. Alguém que ainda não é crente, eu estou te convidando a retornar à casa do Pai, dar a sua vida para Jesus. Tem uma pessoa, irmãos, daqui de baixo eu não consigo ver bem o plenário, mas se tiver, os irmãos, ajude essa pessoa para que nós possamos orar por ele. Tem uma vida para Jesus, alguém quer retornar à casa de Deus? Não tem, amada igreja? Nós vamos orar então, encerrando o nosso culto. Deus abençoe os obreiros das congregações, aos irmãos que vieram nos auxiliar, os pastores, o irmão lá da igreja da comunidade evangélica. Que Deus em Cristo recompense a vida de cada um dos irmãos. Eu aguardo vocês aqui na terça-feira para o estudo da palavra de Deus. Oremos. Pai querido, nós te louvamos por esta rica oportunidade que ora tem dado à tua igreja de batizar ao Senhor esses 17 novos irmãos. Meu Deus, eu louvo a Ti com essa ação de graça pela vida de cada um deles. Que eles sejam bênção para esta igreja, bênção para esse ministério, para as nossas vidas, e que através deles outras vidas possam chegar até aos teus pés. Pai Santo, abençoe os pastores que esteve conosco nesta noite, as igrejas que aqui estiveram, que eles possam voltar na tua paz e guardado por tuas mãos. Pai de amor, despede-nos na tua bênção, guarda a nossa vida e nos dê uma semana de vitória.
glória. É o que te peço agradecido, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação